Fala aí, gente Blazers. Aqui eu vou falar um pouco do Instant Trust Layer, que é a camada de segurança do Agent Force, né? O que a gente vai aprender um pouquinho mais, e é o que é muito importante para grande parte das empresas hoje em dia, que é a proteção dos dados, basicamente, da empresa, né? Então, a partir desse dia, do desafio, a gente vai falar sobre isso, sobre essa camada de segurança que vocês precisam entender o funcionamento dela, tá? Então vamos lá, como é que funciona isso? O Instant Trust Layer é uma camada de segurança que protege a interação entre o usuário e a inteligência artificial generativa dentro da Salesforce. Então, ele garante que todas as respostas sejam seguras, personalizadas e estejam de acordo com as diretrizes da empresa com que você trabalha ou qualquer empresa que você vai implementar o Agent Force, né? Ele atua como intermediário entre o usuário e os modelos de linguagem Large Language Models, né? Então, ele vai ser aquela camada de segurança no envio e no retorno da resposta, tá bom? Então, aqui você pode entender um pouquinho mais como funciona basicamente o envio. Primeiro, o usuário faz um prompt em qualquer modelo de linguagem, é o prompt, você digita. No envio, você envia para a inteligência artificial, o Large Language Model, né, que todo mundo fala, o LLM. Então, prompt é enviado e aí o Large Language Model vai retornar com a resposta gerada lá dentro, beleza? Então, esse é o caminho. Basicamente, o prompt contém informações que você deseja para receber uma resposta. Então, você elabora o prompt, envia e ele te dá uma resposta, a linguagem te dá uma resposta, né? Basicamente é assim que é o funcionamento do prompt, da criação do prompt até a resposta. Então vamos entender agora o que é, como funciona na prática o passo a passo do prompt, o envio do prompt dentro do Instant Trust Layer, tá bom? Então, o usuário inicia uma solicitação, primeira coisa, é uma solicitação que é o prompt, muitas vezes utilizando um template pré-definido no Salesforce, que é o agente que a gente vai criando lá dentro do Agent Builder, que eu vou falar ainda em outro desafio, né? Outro desafio não, outro dia. Então, o prompt ele pode conter dados dinâmicos, como o nome do cliente, histórico de compras ou status do atendimento. O Trust Layer entra em ação antes de qualquer dado seja enviado para o Large Language Model. Ou seja, você não vai informar nome do cliente, dados pessoais do cara, aqui no Brasil o CPF e tudo mais. Este Trust Layer ele vai tratar esses dados, tá? Eu não vou falar de mascarar os dados apenas, porque ele faz muito mais que isso, tá? Então, a primeira etapa, depois que você elabora o seu prompt ali dentro do Agent Force, do Agent Builder, vamos falar assim, ele tem a recuperação segura de dados, ou seja, o Salesforce busca os dados necessários para enriquecer o prompt, garantindo que apenas informações autorizadas sejam acessadas. Ele respeita todas as permissões e políticas de segurança definidas dentro da organização para o usuário que está interagindo com o agente, beleza? Então, por exemplo, você não vai solicitar o faturamento da empresa, sendo que esse usuário não tem a permissão adequada para receber essa informação do prompt. Então, a primeira etapa é essa, tá bom? Então, é a recuperação segura de dados. A segunda etapa é o Dynamic Grounding. O que significa? O prompt ele é enriquecido com as informações adicionais do CRM, Knowledge Base e Data Cloud para contextualizar melhor com a solicitação. Ou seja, se você tem dados lá dentro do Data Cloud, ele vai buscar esses dados, vai complementar dentro do prompt ainda. Lembra que aqui não foi para o Large Language Model ainda. Ele vai enriquecer esses dados, o Dynamic Grounding, vai enriquecer com todas as informações que você tem, além do CRM em si, tá? Então ele pode interagir com as outras fontes via API, mas basicamente que Knowledge Base e Data Cloud, vamos limitar-nos a isso, tá? Isso vai garantir que as respostas da linguagem de o Large Language Model sejam mais precisas e coerentes com os dados da empresa que você está
trabalhando dentro do Salesforce, beleza? Dentro da organização. A outra etapa, que é o mascaramento de dados, data masking, né? Faz exatamente o tratamento desses dados para não enviar para a OpenAI, nesse caso aqui, todas as informações do cliente ou da sua empresa, tá bom? Então, para proteger informações sensíveis, como dados pessoais e financeiros, o Trust Layer da Salesforce substitui esses elementos por placeholders. O que significa isso? Ele vai pegar lá, aqui eu coloquei um exemplo, João Silva, que é o nome do contato lá dentro do Salesforce, ele vai ser substituído por name underline 1 antes de enviar para o LLM. Então, ele faz um mascaramento de todos os dados que você queira lá dentro da configuração do Trust Layer, do Aysen Trust Layer, beleza? Depois a gente vai entrar mais em detalhes quanto a isso. O quinto passo aqui, primeiro passo é a geração do prompt, segundo passo, recuperação segura de dados, terceiro passo, Dynamic Grounding, quarto passo é o mascaramento de dados, Data Masking, e o quinto passo, antes de enviar para o LLM, é a defesa contra manipulação e ataques, ou seja, o Prompt Defense. O Trust Layer ele vai aplicar regras para evitar ataques, ou seja, como Prompt Injection, que tenta forçar a IA a gerar respostas indesejadas, né? O Hallucination e tudo mais. Ele impede que o Large Language Model acesse ou gere informações fora das diretrizes estabelecidas por sua empresa e da própria Salesforce, tá? Então, este último passo aqui, ele é fundamental para não produzir hallucinations, ou seja, receber uma resposta indevida da LLM que você está enviando. No caso aqui é a OpenAI que está dentro do Salesforce, beleza? Então, o Aysen Trust Layer, ele faz todo esse caminho antes de enviar. O último passo, que não está aqui, é o envio ao LLM, ou seja, Large Language Model. Então, imagina que você tem uma conexão, o Agentforce tem uma conexão direta com a OpenAI para enviar esse prompt. Então, ele envia o prompt via gateway seguro. O prompt já seguro é enviado ao modelo de linguagem escolhido pela organização como o OpenAI. Salesforce também tem uma política de zero retenção de dados, garantindo que toda informação que você está tratando ali dentro não seja armazenada pelo LLM, Large Language Model, ou seja, o modelo de IA que está enviando os dados, tá bom? Que está recebendo os dados. Então, esse caminho é o caminho de proteção e envio da informação lá para a OpenAI para depois você receber o retorno, beleza? Esse é o primeiro passo. Agent Blazers, agora que o modelo recebeu o prompt, ele vai gerar uma resposta. No momento que ele gera uma resposta, a gente entra na fase crucial de moderação e validação. A etapa moderação e validação da resposta aqui significa o quê? Antes que a resposta seja entregue ao usuário, o Trust Layer entra em ação. Ele analisa o conteúdo gerado para garantir que não haja nenhuma linguagem tóxica ali dentro, preconceituosa ou inadequada para o Salesforce e para a sua org, né? Esse processo é essencial para manter a integridade das respostas e garantir que elas estejam alinhadas com os valores e políticas da empresa que está utilizando o Salesforce, beleza? Depois disso, dessa análise da resposta, a moderação e a validação, o OK do Aysen Trust Layer, ele vai fazer o demasking, ou seja, desmascaramento de dados. Lembra lá, o João da Silva, ele é transformado em client underline 1, por exemplo, tá? E aí ele vai voltar a ser o João da Silva, porque essa informação da máscara está armazenada dentro do Salesforce, tá bom? Então, depois que a validação é concluída, ocorre o desmascaramento desses dados, substituindo os placeholders, né? Lembra-se do processo de desmascaramento. Agora, os placeholders usados para proteger as informações são revertidos, permitindo que a resposta final seja personalizada, corretamente entregue de forma contextualizada depois da validação, ok? O nono ponto aqui é a entrega ao usuário e o feedback. Com a resposta validada e personalizada, já validada e desmascarada, o usuário finalmente a recebe.
Mas o processo não termina aqui. O usuário ele pode avaliar a resposta e fornecer feedback. Esse retorno é fundamental para aprimorar continuamente, né, o sistema que você está utilizando ali, ajustando a qualidade e precisão das respostas geradas, essa resposta que foi gerada e as respostas futuras também. O 10º passo é auditoria e monitoramento. O que isso significa? Para garantir a transparência e segurança contínua, né? Todas as interações são registradas e auditadas. Isso significa o quê? Que cada resposta gerada pela linguagem LLM lá, ela pode ser rastreada, permitindo uma análise detalhada, né, de possíveis melhorias e garantindo a confiabilidade do sistema ao longo do tempo, beleza? Ou seja, tudo é gerado log de todas as respostas, ok? Então, concluindo, todos os passos que a gente teve da resposta garante que a resposta seja segura, porque ele valida lá em cima, alinhada com os preceitos da empresa, os princípios, e o mais importante, cria um ciclo de aprendizado contínuo. É o machine learning ali dentro, né? Que aprimora a IA a partir da interação com os usuários, o feedback que você está dando para o Einstein Trust Layer. Beleza? Este é o caminho completo do Einstein Trust Layer dentro do Einstein, né? Então, o Agentforce utiliza esse Einstein Trust Layer todo na geração do prompt, mesmo para automação, qualquer coisa, ou dentro de um agente ali que você faz uma relação com ele, até o retorno da resposta. Beleza? O resumo da ópera aqui, quais são os benefícios da utilização do Einstein Trust Layer, né? Ele vai impedir o vazamento e exposição de informações sensíveis da sua empresa e dos usuários que estão na plataforma, além dos clientes que estão cadastrados no sistema. Ele garante que a IA opere dentro das diretrizes estabelecidas pela sua empresa através de uma configuração no setup. Logs e auditorias garantem transparência e confiança no uso da IA. Você pode verificar todos os logs gerados. Ele atende às normas como GDPR e LGPD. E o uso dos dados confiáveis melhora a precisão das respostas de forma contínua através do Machine Learning. Basicamente, esses são os benefícios do Einstein Trust Layer e é por isso que as empresas confiam mais quando utilizam uma IA, né? Você não vai utilizar uma IA, por exemplo, ChatGPT com dados confiáveis da sua empresa. Então aqui o Einstein Trust Layer faz todo esse tratamento dos dados para a resposta assertiva dentro da plataforma, sem retenção de dados em plataformas LLM. Ok? Até o próximo desafio, dia do desafio.